vamos começar a aula sobre as partes constituintes do instrumento. Nós temos aqui um violino, ele é um instrumento que ele é armado em dó, toca na clave de sol, faz a primeira voz. Podemos observar que o violino é um instrumento da família de cordas. Ele, como eu já falei, ele faz o soprano na orquestra, toca na clave de sol. E nós temos aqui um instrumento de madeira, tá? Ele é constituído de 4 cordas. Essa primeira corda da direita, que não está afinada a nota aqui, essa primeira corda mais fina se chama Mi. Esta segunda corda se chama Lá. Esta corda aqui se chama Ré. E esta corda aqui, a mais grossa, ela é a corda Sol. Então, nós temos aqui, vamos falar das partes constituintes do instrumento. Essa voltazinha aqui, que é feita, que ornamenta essa parte aqui do violino, chama-se voluta. Voluta. Aqui onde nós colocamos a nossa mão para fazer a afinação das cordas, chama-se cravelha. Nós temos 4 cravelhas. Esse saltozinho que tem aqui, logo no braço, esse ressaltozinho, é o que chama de pestana. Esse ressalto aqui, ó, tá? Essa parte preta toda aqui chama-se espelho. Espelho. Essa parte onde a nossa mão esquerda fica apoiada chama-se braço. Essa parte mais clara toda aqui, ó, braço. É o braço do violino. Essa parte preta é espelho, cordas, cravelha, voluta. Aqui é o tampo superior. Toda essa parte da frente é tampo superior. Aqui é lateral e aqui é o tampo inferior. Essa parte do violino é a caixa harmônica dele. É onde é produzido o som. Nós temos essas 4 afinadores aqui. Isso se chama afinador fixo. É colocado aqui no estandarte. Isso aqui se chama estandarte. Ele é preso por um fio e aqui é um botão. Esse aqui é botão o nome. Essa peça aqui é onde nós colocamos o nosso queixo. Isso se chama... Queixeira? Não, não é queixeira não, Eu esqueci o nome, esqueci. Tem tanto tempo que eu não lido que acabei esquecendo o nome. Nem sabia que ia trazer o violino hoje. Mas não é queixeira não, eu esqueci o nome. Eu vou lembrar. Aqui, onde as cordas ficam apoiadas, é o cavalete. Quando nós produzimos o som na corda, ela vibra, passa por cavalete, ela vai dentro do violino, é onde tem essa caixa harmônica. E aqui dentro, se observarmos, pelo vídeo não dá para ver, mas se observarmos, tem um pedacinho de madeira cilíndrico, que ele é ligado mais ou menos aqui onde estou apontando o dedo. Ele vai daqui até de um tampo ao outro, é chamado de alma do violino, com a vibração da corda que passa por cavalete, entra dentro da caixa e é produzido o som. Esse furo aqui, esse buraco, chama-se furo em S, são 2, tá? É por onde sai o som. Esse acabamentozinho aqui chama-se volta, contorno, né? Esse contorno aqui, então tem dos 2 lados. Bom, esta é a parte... espalheira, lembrei o nome, espalheira. Espalheira, se eu não estou enganado, é espalheira. Tem aqui uma outra peça que esse violino não tem, que é colocado aqui, em que ele dá um melhor apoio no instrumento aqui. Esse que é espalheira. Aqui eu acho que é queixeira mesmo. Aqui eu acho que é queixeira. Espalheira é uma peça que se coloca aqui. É isso aí, pega de um lado ao outro. Mas aqui não tem. Bom, essa é a parte do violino. Agora tem um arco. O arco, ele tem aqui esse botão de regulagem, tá? Que faz o movimento dessa peça para cima
Presta atenção, Guilherme. Para cima e para baixo. No arco aí. Tem as cordas que é feita de crina de animal, ou no caso desse aqui, elas são de nylon, tá? E nós temos aqui o arco, tem a ponta, o meio e a parte de baixo que é o talão. A maneira como deve se pegar no arco é assim: você segura o arco desse jeito, pega o dedo médio, coloca ele aqui na direção desse círculozinho, coloca ele aqui apoiado. Não, minto. O dedo médio é aqui. O pai de todos é colocado aqui, justamente nesse calozinho aqui, dessa peça preta, coloca aqui. O indicador é colocado em cima dessas cordinhas aqui, e o mínimo é colocado em cima desse botão regulador. Aí a gente vira a mão e vê o polegar lá. O polegar fica também na mesma direção do pai de todos, olha lá, tá? É assim que é segurado o arco. O arco, você é de uma forma natural. Você pega a mão em forma C, natural, como se ela estivesse relaxada, ó. Do jeito que está relaxada, você pega o arco e coloca assim, ó. Aí fecha, ó. É uma coisa natural, olha lá. A maneira como eu fechei os dedos foi a maneira como eu segurei. Tá dando para filmar legal? Tá sim. A maneira, ó, minha mão está em repouso, ó. Eu fecho ela um pouquinho e coloco o arco. Pronto. É a maneira como deve se segurar o arco. Perfeito. Presta aqui. Vem andando agora e fica de frente para mim. Aqui. A maneira para sentar tem que se observar o seguinte: nós temos que sentar numa posição em que aqui é a frente, eu estou de frente, mas só que na hora de eu sentar, eu tenho que sentar virando o corpo no ângulo de 45 graus em relação à perna direita e tem a perna esquerda. A perna esquerda ela tem que estar apontada para frente. E a perna direita, ela tem que estar na direção do meu corpo em relação ao banco. O banco é a base do ângulo, ó. Eu tenho aqui 90 graus. Só que na hora de sentar, eu faço do banco a base e o ângulo, ele abre 90 graus em relação ao violino, ó, o banco. Só que a minha perna direita e o meu tronco tem que estar em 45 em relação a esse ângulo. Entendeu? Aí eu apoio o instrumento em cima do meu cotovelo, próxima à clavícula aqui, ó, próxima à clavícula, apoio aqui, justamente nessa regiãozinha, apoio, coloco o meu queixo, isso de forma natural, ó. Só que o instrumento começa a cair, ó, por isso que tem que comprar essa peça que é a espalheira, porque o instrumento começa a cair. Mas normalmente você coloca ele um pouco mais para trás, ó, e segura ele assim, ó. Ele deve ser segurado pelo queixo. Se ele começar a cair é porque ele não está adequado. Então, ó, tem que segurar no queixo, ó. E essa aqui é a postura correta para segurar o violino. Uma vez que ele está em horizontal, aí nós vamos vir com a nossa mão de forma natural, apoio o polegar aqui, aí eu faço a forma C, aqui. Só apoio os dedos, tá? Apoio os dedos, eu pego o arco daquela forma natural, fazendo a forma C também, e apoio aqui em cima do arco. Da corda. Esta que é a forma que deve se posicionar o violino no corpo. Nunca se senta normal e faça essa postura aqui, nunca. O violino não pode estar aberto desse jeito, porque atrapalha o irmão que está sentado do lado. A gente deve fazer sempre essa tomada do ângulo aqui, ó, de 45 graus e 90 em relação ao banco, tá? Aí é quando é feito o movimento de subir e descer. Observa que a minha munheca, ela quebra o pulso, né? Quando eu subo o arco, tem que ser assim mesmo, desse jeito, e quando eu desço o arco, olha a posição da mão, ó, a mão e o cotovelo, ó. Não é para me levantar o ombro não levanta. Eu abaixo, olha o movimento aqui, eu abaixo, só o antebraço que mexe, ó, só o antebraço, ó.
e eu quebro o pulso aqui, a munheca no caso, tecnicamente fala munheca, ó, quebra, abaixa e dobra lá embaixo, ó, aqui, ó, braço esticado, nunca se eleva o ombro nunca se eleva, ele tem que ficar nessa posição aqui, ó, natural. Então eu subo e desço, agora sem o violino, ó, olha aqui, ó, eu subo e desço, sempre fazendo esse movimento, ó, tem que fazer sempre, imaginando que o violino está aqui, ó, sobe e desce, sobe, ó, só, vou colocar aqui, ó, observa, que é como se eu estivesse segurando aqui, ó, eu não mexo aqui, ó, eu só mexo o antebraço e a mão, ó, entendeu? Então tem que observar esse detalhe, ó, é como se eu fizesse isso aqui, ó, eu não mexo, ó, o braço, só o antebraço, e não levanta, nunca levanta assim, ó, nunca, e nem abaixa demais encostado ao corpo. Então essa, inicialmente, é uma aula sobre postura, e nós conhecemos as partes constituintes do violino e também do arco, tá? Nós temos o estojo térmico, nós temos o breu, que é passado na corda para poder melhorar o atrito da corda, da crina na corda, e aonde é produzido o som, tá bom? Então, passar essa semana toda estudando somente essa aula que foi dada. Deus abençoe. Amém.